Começamos o Placar Transamérica desta quinta-feira, trazendo as informações do Curitiba, que ontem, fora de casa, jogando em Goiânia, acabou empatando com o Goiás em 3-3. Empate, mas a conquista de um ponto importante. Quem traz as informações do Verdão é Daniel Rodrigues. Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o Placar Transamérica. Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba. O Verdão voltou com um ponto na bagagem da cidade de Goiânia. Resultado de 3-3 diante do Goiás não era a expectativa por parte dos jogadores e da comissão técnica, mesmo porque o Coritiba chegou a abrir 2-0 no marcador, mas cedeu o empate à virada para a equipe do Goiás e teve forças para que no final da partida, através do jogador Sabino, buscasse o resultado de igualdade. Próximo desafio do Coritiba é contra o Atlético, Clássico Atletiba, sábado na Arena da Baixada. Na partida de ontem, o técnico Jorginho, em entrevista coletiva, reclamou bastante a respeito do VAR e falou também da expulsão do jogador Rodolfo Filemon, que aconteceu ainda na primeira etapa. Vamos ouvir aqui no Placar Transamérica a palavra do técnico Jorginho a respeito deste resultado. Não tenha dúvida que isso é uma coisa que me incomoda muito, porque antes de eu chegar aqui já tiveram 2 expulsões, então é algo que a gente precisa dar uma atenção muito especial nessa questão de equilíbrio emocional. A gente precisa ter um equilíbrio emocional. Eu chamo muita atenção dos meus jogadores, o quanto eles precisam, claro, dentro do jogo ser agressivos, mas serem leais. E a reação é fundamental. Tem hora que você realmente precisa engolir sapo. Foi claro, foi muito claro a falta do Rafael, do Rafael Moura, e ele não tomou um cartão. Isso aqui é que dói, né? Com certeza o Filemon, ele foi infantil, ele não poderia de forma nenhuma colocar. Ele já pediu desculpas a toda a equipe depois do jogo. Ele sabe que ele errou, né? Isso não pode acontecer mais. Mas o que me deixa, assim, até certo ponto, assim, completamente assim, desacreditado dessa questão do VAR, porque em nenhum momento ele pediu para o VAR. Foi clara a entrada, eu digo assim, eu gosto muito, é um jogador que jogou comigo, foi meu jogador inclusive aqui no próprio Goiás, mas foi uma entrada forte, foi uma entrada realmente assim, uma falta, por isso acabou com que o Filemon perdesse a cabeça, que não deveria fazer isso, mas pelo menos, um amarelo deveria ter sido dado para o Rafael Moura, e não foi dado. Então, sinceramente, eu sou completamente contra o VAR. Perdeu a graça, o futebol para 3 minutos, para 2 minutos, você acaba dando quase 10 minutos de acréscimo. É lamentável isso estar acontecendo, mas é algo que eu preciso trabalhar muito com os meus atletas, essa questão do equilíbrio emocional, porque não pode, a gente não pode de forma nenhuma, em 9 jogos, por exemplo, a gente perder 3 atletas com expulsão. Tá aí a palavra do técnico Jorginho. Já já eu volto aqui no Placar Transamérica, atualizando mais informações do Coritiba para você que se liga no Placar Transamérica. 3-3 o placar em Goiânia. Obrigado, Daniel, pela sua participação e análise. Fica com o nosso comentarista Edu Brasil. Empate fora de casa, um ponto conquistado, também tem o seu valor. E o Edu vai analisar este jogo de 6 gols, jogo bastante movimentado. Edu Brasil, seja bem-vindo, irmão. Alô, amigos do Placar Transamérica. Que jogo maluco ontem, hein? Lá em Goiânia. O Coritiba que começou bem o jogo, dominou completamente a equipe goiana, fez 2-0, saiu na frente, poderia perfeitamente conseguir os 3 pontos mais fáceis desta fase do Campeonato Brasileiro. Mas, infelizmente, a defensiva do Coritiba brincou de jogar bola. Uma irresponsabilidade, mais uma vez. Aliás, é bom chamar a atenção da diretoria do Coritiba e começar a pôr a mão no bolso desses jogadores como Ian Sassi, como o Rodolfo Filemon, que ontem, sinceramente, acabaram prejudicando a equipe curitibana em termos de classificação. Ainda sorte que o Coritiba foi beneficiado pela incompetência também do Goiás em dar aquele pênalti no final do jogo para a equipe curitibana. Mais uma vez, a defensiva do Coritiba
teve seus erros. Primeiro foi o William Matheus, que num lance de área não tem nada que levantar o braço e vai para atingir o atleta. Acabou o Curitiba sofrendo a penalidade máxima. E com isso virou o primeiro tempo ganhando por 2-1 com 10 homens. Porque o jogador Filemon, o irresponsável, foi dar um pontapé no jogador do Goiás, quando a falta pertencia à equipe curitibana. Infelizmente, o Curitiba permanece na zona de rebaixamento graças ao Filemon, porque ele foi o responsável ontem. Como o Ian Sasha naquela partida contra o Corinthians, seu Filemon na partida de ontem contra o Goiás. Então, está na hora da diretoria do Curitiba meter a mão no bolso desses jogadores. E mais um detalhe, hein? Esse Filemon não pode jogar na elite do futebol brasileiro. Não tem futebol para isso. Ainda no primeiro tempo, acabou se complicando, quase facilitou a coisa para a equipe do Goiás. Está na hora do Curitiba pensar nesta zaga aí para a sequência do Campeonato Brasileiro. Continua no rebaixamento. E no final de semana tem o clássico contra o Atlético Paranaense, que aliás também não está legal no certame. Mas em compensação, joga em casa e tem a condição de reverter e deixar o Curitiba neste buraco. Até outra, Moura. Bom, a movimentação continua logo no início, destacando mais do Curitiba, que empatou fora de casa contra a equipe do Goiás, um empate em 3-3. Quem fala mais do Verdão do Alto da Glória é Daniel Rodrigues. Muito bem, de retorno aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Curitiba, o Verdão que não vai ter muito tempo para lamentar este resultado diante do Goiás, o empate em 3-3. A equipe terá aí apenas 2 dias de trabalho, um regenerativo, outro um trabalho efetivo sob o comando do técnico Jorginho, visando a partida contra o Atlético Paranaense, jogo que marca aí o clássico Atletiba dentro do campeonato estadual, o reencontro das equipes que disputaram o título do Campeonato Paranaense. Para este compromisso, Rodolfo Filemon está fora. Jogador que recebeu aí o cartão vermelho, vai cumprir a suspensão automática e é desfalque garantido. Fica a expectativa a respeito dos jogadores que estão no departamento médico, se terão ou não condições de jogo, e o técnico Jorginho trabalhar o psicológico desta equipe. Passando o clássico Atletiba, aí sim entra naquela chamada semana cheia, onde o técnico Jorginho terá uma semana cheia de trabalho, consolidando com os jogos da Copa do Brasil. Como o Curitiba já está fora dessa competição, terá então a semana cheia para trabalhar, visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Empate com o Goiás, próximo compromisso, clássico Atletiba, e o Verdão buscando somar pontos. A média é chegar a 25 pontos no primeiro turno, para no segundo turno buscar fugir de, quem sabe, um novo rebaixamento. São essas as informações do Curitiba aqui no Placar Transamérica.